Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos mais uma vez começando o programa Universidade Comunidade. Estamos com o programa de número 84. Esse nosso programa é transmitido inédito às sextas-feiras, às 19h30, pelo canal 4 da NET, e temos as reprises aos domingos, terças também às 19h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Este programa é um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos, o campus de Araras, com a Câmara dos Vereadores aqui de Araras. E tem o propósito de levar o conhecimento da universidade para os amigos e amigas aí de casa, né? Podendo transmitir um pouco do que nós fazemos na nossa universidade. Hoje nós estamos aqui com a Isabela. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, prazer. E estamos aqui com o Tiago, né? O Tiago Pera, que após os nossos destaques da semana, nós vamos conversar com o Tiago falando sobre logística agroindustrial. Tiago, nós já agradecemos por você ter aceitado estar aqui com a gente no programa. Eu que agradeço o convite. Ok. Bom, e como destaques da semana, Isabela, você quer começar com o seu? Pode ser. Então, vamos lá. Bom, o que eu separei essa semana para fazer um destaque é sobre uma discussão que vem ocorrendo e vem sido amplificada, né, nessas últimas semanas, que é da proposta da escola sem partido, né? O que significa escola sem partido, né? Isso foi levantado, inclusive, pelos estudantes da UFSCar, que fizeram uma paralisação aí, alguns de 2 semanas, em outros campos de um pouco mais, e eles queriam entender um pouco mais o que significava isso. Por conta dessa questão também fui me debruçar sobre o assunto e entender um pouco mais. A princípio, a gente escuta o nome escola sem partido, né? Parece uma coisa super positiva, né? Então, a escola não pode ser partidária ou politicamente escolher um partido para ela dizer, olha, a gente defende essa bandeira, né? Isso é muito lógico, para mim é uma coisa extremamente racional, mas isso já está na lei, né? Então, nenhum estabelecimento público pode fazer propaganda ou campanha político-partidária, isso já é lei, né? Então, aí eu fui tentar entender. Então, se não é isso, o que é? A escola sem partido vem dizer que, na verdade, os professores eles fazem uma doutrinação ideológica com os alunos dentro da escola. E que essa doutrinação ideológica que acontece nas escolas é uma doutrinação de esquerda, e isso tem provocado grande instabilidade na nossa sociedade. Olha como é problemática, né? Então, nessa ideia dessa escola sem partido, o professor não poderia ter opinião, dizer uma opinião sobre nada que pudesse levar a um juízo de valor. Ou seja, por exemplo, eu que sou professora de ciências, eu vou dar uma aula sobre água. Então, se eu disser que a água ela está distribuída no planeta de forma desigual e que hoje os ricos têm mais acesso à água que os pobres, eu já estou fazendo um juízo de valor, então eu posso ser processado. E pior, eu posso ser presa. E aí diz que o professor ele pode ter de 3 meses a 1 ano de reclusão, inclusive ampliado essa pena para 1/3, caso ele faça isso em sala de aula. Isso quer dizer o quê? Se eu, lá no meu Facebook, na minha casa, exprimir uma opinião sobre uma questão política, que seja qualquer ela, não precisa ser em relação à política nacional, à questão dos poderes, eu posso ser presa também. Ou seja, na verdade não é uma escola sem partido, é uma escola sem educação, é uma instrução sem reflexão crítica, que se propõe, né? Inclusive a gente teve o programa Roda Viva, né, essa semana, que foi o professor Karnal da Unicamp, foi um dos Rodas Vivas mais interessantes dos últimos anos, que ele também estava bastante ruim no meu ponto de analisar, mas ele também discute essa questão e ele diz que é uma imbecilidade essa história de escola sem partido, né? E ele vai dizer que, na verdade, o que é doutrinação ideológica é o que se tenta fazer através da escola sem partido, né? Então, são várias leis que caminham juntas aí e a gente, assim, é um atentado à profissão do professor, que a gente não poderia mais trabalhar com quase nada. Imagina a gente na universidade, Marta. E uma coisa que você colocou agora que eu fiquei pensando nessa questão de lei. Quando se fala em ser processado, é processado por quem? Existe... Pelos pais ou pelos pais que considerarem que a opinião do professor ela fere a moral da família dele.
Então, na verdade, é uma lei que ela vai passar desde o que a gente chama de Fundamental 1 até Desde a universidade. Infantil, entendeu? Até a universidade. Então, a ideia seria essa. Entendi. E aí, por exemplo, você tem... porque, assim, as denúncias, elas podem ser feitas de forma isolada. Então, o professor pode ser filmado sem saber o que está acontecendo. Então, são aspectos que podem ser retirados fora de um contexto. Né? Então, é muito complicado, né? E outra coisa, quando você fala em ferir a moral, né, da família. Então, se eu tenho uma família que é extremamente racista, entendeu? O que é contra os direitos humanos. Eu não posso falar de racismo em sala de aula, porque eu estou ferindo a moral daquela família. Não importa se eles vão contra os direitos humanos. Olha como é uma questão muito complicada e totalmente distorcida do que a gente entenda que seja educação no país. E eu estou pensando também numa outra vertente, que quando você cria um curso ou quando você monta uma grade de disciplinas, a gente tem o que chama de um projeto pedagógico, né? Então, para quem está em casa, toda universidade tem um projeto pedagógico no qual delimita as disciplinas, as competências daquele profissional que está sendo formado, tudo aquilo que ele vai vivenciar dentro da universidade, né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, também vai ter que passar por uma revisão dos projetos pedagógicos. Não, serão coisas que vão caminhar em paralelo. Foi como você colocou, você tem leis sendo criadas, discutidas, mas isso, na verdade, também vai levar uma discussão até mais ampla dentro das universidades. Como que eu faço um projeto pedagógico? Didáticos, sim, é nesse sentido que eu fiquei pensando. Você vai ter que criar uma estrutura, vamos pensar, né, de novos projetos pedagógicos. Eu fico pensando, e quem tem competência para avaliar isso? Para dizer se o que eu estou fazendo é ou não. Né? Então, a gente parte por uma questão muito parecida com o que acontecia na época da ditadura. Né? Então, assim, é uma ditadura velada o que a gente teria em relação ao trabalho docente. Né? É uma questão, para mim, muito complicada, né? Que fere totalmente essa questão. Inclusive, se propõe, junto com essa lei, tramita questões que pedem uma emenda constitucional que tira toda a liberdade de cátedra do professor e caminha junto ainda uma alteração na LDB. Então, é muito sério. Então, a LDB, seria alterada. As leis de LDB diretrizes e bases, a Constituição, né? Seriam alteradas para que essa lei passasse. Então, assim, assim, algumas pessoas, quando começam a ver, elas dão até risada, falam, não é possível, isso aqui é piada. Mas não é. Em Alagoas já foi aprovado. Entendi. Foi aprovado com o nome de escola livre. Entendeu? Então, é muito complicado isso, entendeu? E se a gente for analisar, como não tem uma emenda constitucional ainda da LDB, ela fere a Constituição. Então, ela foi aprovada, mas ela fere a Constituição. Então, sim, ela não poderia estar sendo aplicada. Né? Se eu não me engano, acho que essa semana eu vi alguma coisa nas mídias sociais, acho que perguntando para opinar. Você acha que o professor deve ou não falar sobre política na sala de aula? Então, realmente, a gente está num momento de se decidir para que rumo se toma, né, a sociedade. Né? Eu entendo que, assim, ser professor é um ato político. Então, não tem como você ser neutro. Eu tenho uma vivência, eu tenho uma história. Não existe neutralidade. Na ciência não existe neutralidade. No trabalho não existe. Na pesquisa que a gente vai fazer, por que eu escolho trabalhar com esse tema e não com o outro? Porque não existe neutralidade. Por que a empresa quer que eu investigue tal coisa e não outra coisa? Porque não existe neutralidade. Né? E os exemplos que você está dando, eu acho que é bem interessante para a gente refletir, até mesmo as diferentes áreas de atuação, né? Se você, até é muito difícil colocar essa dicotomia, porque a área de humanas, a área de exatas, a área de biológicas, mas são todas as áreas que têm o ser humano como um ser pensante, né? Então, aqui é, né, Tiago, que veio da área da engenharia agronômica, né? Também você pensa, né? Exatamente. E eu imagino que para o aluno é importante ter uma diversidade de conteúdo, né? Para ele se expressar e entender para que serve a política, né? As diversas vertentes aí que a gente tem na nossa política. E tirar isso do professor é uma forma de tirar o entendimento da política por parte dos alunos, né?
O entendimento da pluralidade, né? Exatamente. Do mundo, né, de uma forma geral. Né? Dos seres pensantes, né? E eu acho que daí o importante também para quem está aqui nos assistindo é perceber que tudo isso é discutido em fóruns, né, que vão se colocar em termos de leis ou não, né? E aí, às vezes, a gente em casa não se preocupa tanto em acompanhar, né, o que realmente é legislação, o que é tudo isso, em vários momentos da vida, né? Então, fica a dica aí de novas leis que vão estar diretamente ligadas à educação e a futuros profissionais da área de educação, né? E que interfere na vida de todo mundo, né? Da sociedade, né? Como um todo, né? Geral, acho que de todos os profissionais passaram por um professor, né? Pois é. E eu acho que a gente pode daí passar aqui para o nosso destaque, porque que daí eu falei nessa questão também de legislação de leis, né? Porque o que eu gostaria de destacar hoje foi uma nova lei, né, que foi publicada já no Diário Oficial nesta última terça-feira, dia 5 de julho, e é uma lei que realmente vai impactar com a vida da gente, né? Que é a lei que obriga a informação no rótulo dos produtos, dos alimentos, em que existe lactose, a presença de lactose, né? Então, aí, tem muita gente que sofre com intolerância à lactose, né? E muitas vezes você vai comer alguma coisa e você não sabe. Do mesmo jeito que hoje vem informado a presença de glúten, né? Exatamente. Então, que tem glúten, algumas pessoas também não têm tolerância. Então, vejam só, os alimentos que contenham lactose, eles deverão possuir essa informação no rótulo da sua embalagem, né? É uma lei 13.305, então, de 2016, e as indústrias têm o prazo de 180 dias a partir de agora para adotar essa medida, né? E um dos estímulos, vamos assim dizer, um dos incentivos para se pensar nesse projeto de lei, para essa lei, foi exatamente estudos que mostraram o quanto, né, apontou a elevada ocorrência de intolerância à lactose no Brasil. É bem interessante porque talvez quando eu era criança, né, às vezes a criança passava mal, você não sabia o que era, dá um leite quente que passa, né? Piorava. Aí piorava, porque ela tinha intolerância à lactose, né? Então, acho que é bem interessante se a gente pensar na questão de legislação, de sociedade, de se preocupar em olhar as leis, porque elas podem vir ao encontro de algo que a sociedade já pleiteava, ou de encontro, né? Ou vai contra o que a sociedade quer, mas aqui nesse sentido aqui, eu acho que é na questão mesmo de pensar até mesmo em saúde pública, né? Pessoas que são até muito vulneráveis, muitas vezes, em termos de alimentação, e precisa de um alimento que tem lactose e não pode. Não pode. Existem até alguns estudos que dizem que tanto o glúten quanto a lactose, eles também acentuam o problema do autismo. Né? Então, eu acho que além dessa questão da intolerância, por ser uma alergia, ou de dificultar a digestão, né, da lactose, tem uma outra questão, pode ter consequências ainda mais sérias, né? Sim. Que a ciência está descobrindo mais recentemente. Então, é importante. E, de repente, você pode não ter estudos conclusivos, mas o fato de já apontar que aquele alimento tem aquele produto, aquele ingrediente, né? Pode ter. Então, se há uma suspeita, a pessoa não come. Exatamente. Né? E eu acho que a caixinha é maior de surpresa quando é criança, né? Que aí você não sabe o que a criança tem, você acaba dando o alimento e fica assim à espera do que vai acontecer, né? E o interessante é que aí também, em torno dessa discussão da lei de se informar da lactose, também já outros pontos foram colocados para discutir, como, por exemplo, que indicasse também em rótulos, isso não foi aprovado, mas também entrou em discussão, indicasse a presença da caseína, que é a proteína do leite, como também proibir o uso de gordura vegetal hidrogenada na composição de alimentos para consumo humano. Então, esses dois itens também chegou a entrar em discussão no projeto de lei, mas aí eles não foram para frente, né? Não foi aprovado e, na verdade, o que acabou sendo aprovado foi a questão do rótulo contém informação da lactose.
Mas por que eu achei interessante chamar a atenção disso? Porque, na verdade, nós, enquanto consumidores, nós não temos toda a informação que está naquele produto, né? O que a gente chama de uma assimetria de informação. Aí a gente se pergunta, né? Mas o que é importante a gente saber? Né? Até aquilo que você está falando, quem vai julgar o que é o certo e o que é errado? Né? Então, o que é importante aí você, consumidor de casa? O que você gostaria que tivesse no rótulo daquilo que você come? Né? E a gordura vegetal hidrogenada, ela já vem indicado lá, que é a gordura trans, né? Ela vem nos indicadores, mas não vem em destaque na embalagem. Em destaque. A gente precisaria olhar. Agora, recentemente, a gente teve um retrocesso, né, em relação à alimentação, que foi a retirada do símbolo dos transgênicos, né, de vários alimentos. Que é uma informação que se tinha a mais ali. E aí você não encontra essa informação em nenhum lugar mais. Não. Né? Ela não vem nem em destaque e ela não vem em lugar nenhum. Exatamente, né? Bom, mas então pessoal de casa de olho nas leis, né? Falamos de duas, uma e nos rótulos. E nos rótulos, e nos rótulos, né? Vamos olhar o que está escrito lá para ver o que pode nos fazer bem, mas também fazer mal, né? Bom, então vamos para a entrevista do Tiago, né? Tiago Pera, ele é engenheiro agrônomo, formado pela USP, o campus de Piracicaba, né? A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. O Tiago, hoje, ele é coordenador de um grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial, né, que é o Exalc-Log. E Tiago também está fazendo mestrado, né, Tiago? Em qual programa você faz? Em Engenharia de Sistemas Logísticos. Então, tá de cabeça na logística mesmo, né? De cabeça na logística. E o nosso tema hoje, né, como nós sabemos, é a questão logística, né? E aí, Tiago, começo aqui o nosso bate-papo te perguntando, né, o que é a logística, né, para o nosso público aí que está em casa, o que é a logística e o que isso tem a ver com a minha vida, né? Olha, bom, primeiro, a logística, ela está em tudo, né? A logística é fazer com que os nossos produtos, né, cheguem no lugar certo, na hora certa, em condições adequadas e que se gaste o menos possível com essa atividade, né? E a logística está presente em tudo no nosso dia a dia, né? A partir do momento que algo é produzido, né, ele precisa ser movimentado, ele precisa ser transportado, ele precisa ser armazenado, acondicionado, né, em condições adequadas, chegue no lugar certo, né, na hora certa e com o menor custo possível dessa operação. Né? E nós temos, Não, pode falar. nós temos um sistema adequado no país hoje? Como que está essa questão no Brasil de uma forma geral, da logística? Olha, hoje, analisando especificamente a nossa matriz de transporte de cargas como um todo, nós temos uma dependência muito grande do transporte rodoviário, né, que representa algo em torno de 60%, né, dentro dessa matriz. Na sequência, cerca de 25% o modal ferroviário, 12% aí o modal hidroviário e os demais modais, rodovia, né, o modal aéreo representa aí o restante. Né? Mas todo mundo fala, olha, o modal rodoviário realmente é o grande vilão nosso. Eu particularmente digo que não, depende da situação. Né? Então, o transporte rodoviário ele é muito bom para rotas de curtas a médias distâncias, né? Particularmente aí, quando a gente analisa a questão dos alimentos, cargas agrícolas como um todo, a gente tem uma dependência muito grande do modal rodoviário para rotas de longas distâncias, percorrendo aí grandes volumes, né? São grandes volumes percorrendo elevadas distâncias dentro do modal rodoviário, e isso encarece mais a nossa logística, né? E quem paga essa conta, né? De certa forma, são os dois lados da moeda. O produtor ele acaba sendo prejudicado, uma vez que ele é descontado aí essa logística, e o consumidor final também acaba fazendo essa conta, né? A gente tem uma logística mais cara. Particularmente hoje, nós também temos problemas sérios com rodovias, né? Em condições aí inadequadas de transporte, principalmente que conectam áreas de grande produção, né, as estradas vicinais, até os grandes eixos de transporte. Né? Isso acaba aumentando o tempo de viagem, aumentando os níveis de perdas que acontecem durante a operação do transporte, consequentemente aí, aumentando os custos logísticos do setor. Né?
Quando você fala de alimentos, só queria fazer uma pincelada aí, né? Claro. Quando a gente pensa em perdas para alimentos, né, e quem paga a conta, você consegue nos dar uma visão assim, se você está pensando mais naqueles alimentos que a gente fala in natura, né, lá, uma soja, né, os grãos de uma forma geral, ou também dá para fazer essa análise de perdas quando você fala da carne, né, que também é in natura, mas daí já é um produto que precisa de uma outra condição, ou até mesmo lá da nossa caixinha de suco, que veio embalada, né? Como que dá para falar dessa questão de perdas de diferentes produtos e esse impacto para consumidor, principalmente? Claro, claro. Hoje, olha, podemos dividir aí em duas vertentes, né? As perdas para produtos perecíveis in natura, né? Então, vamos pegar o caso do tomate, né? O transporte aí do tomate que acontece da fazenda até os grandes centros de atacado e varejo, né? Então, nós temos observado aí indicadores de perdas que podem variar de 1 até 30%, né, para o transporte de tomate, né? Em função do transporte inadequado, né? No transporte em caixas do tipo K, né? Ou mesmo do controle de temperatura que acontece aí de uma série de produtos perecíveis que demandam condições específicas de transporte, isso acaba implicando no maior nível de perda, né? E quem acaba pagando a conta, né, são os dois lados da moeda. O produtor que deixa de receber a quantidade que é perdida, né, e o consumidor que vai pagar um produto mais caro, uma vez que vai estar reduzindo aí a oferta desse produto no mercado como um todo, né? Agora, para o caso aí de cargas não perecíveis, né? Vamos pegar aí o caso de soja e milho, os indicadores de perdas eles são mais contidos, giram na casa aí de 0 a 2%, né? Considerando aí a cadeia como um todo, transporte, mais a armazenagem, mais as operações intermediárias envolvendo ferrovia e hidrovia, né? E isso também acaba reduzindo, de certa forma, a oferta de alimentos de uma maneira geral, né? Então, a preocupação com as perdas, ela está muito relacionada com a segurança alimentar, né? Essa preocupação de alimentar aí um número maior da população, das condições adequadas nutricionais e a questão de acessibilidade a esse alimento, né? Então, a gente reduzir as perdas que acontecem nas operações logísticas é uma forma aí de ampliar a oferta de alimentos e manter aí os preços de alimentos mais competitivos para que a população como um todo tenha acesso a esses alimentos, né? Existe, já que você está falando que é uma questão de segurança alimentar, né, então é uma questão que envolve o setor público, né, diretamente, existe alguma política pública para evitar esse desperdício? Vocês têm ideia de alguns projetos, algumas cidades ou estados que têm adotado algumas medidas para isso? Sim, sim. Então, é importante até definir a questão do chamado perdas, né? As perdas, elas envolvem aí os processos da produção, né, até aí Consumidor final. o consumidor. Só que a perda que acontece no elo do consumidor é chamada de desperdício, né? Então, a gente tem aí algumas políticas diferenciadas para cada um desses elos. O que a gente tem observado, principalmente na Europa, é a criação de bancos de alimento, né? Esses bancos de alimento nada mais são do que instituições que recebem alimentos que o consumidor não quer comprar, né? Ou porque tem algum defeito visual, uma perda aparente ali, né? E eles distribuem, né, esses alimentos para a população que não consegue ter acesso aos alimentos, né? A população aí de subnutrição. Então, é uma estratégia que tem sido bastante utilizada na Europa, né? No Brasil tem algumas iniciativas nesse sentido, mas precisa aí ser bastante priorizada, né? Como uma forma de garantir a minimização das perdas e dos desperdícios que acontecem na cadeia logística como um todo, e também garantir aí que uma parte da população que não tem acesso a alimentos básicos tem acesso a esses alimentos, né?
Não é que são alimentos que não prestam. Exatamente. Mas eles possam ser reaproveitados ou distribuídos para quem não teve acesso a esse alimento, né? Eles perdem o valor de venda, né? Exatamente. Porque talvez um tomate torto, não sei. Me ajuda. Uma formação diferente, não sei, do produto. Seria isso? Exatamente. Principalmente para a cadeia dos perecíveis, o que a gente tem observado, né? Essa questão da perda que o consumidor não quer comprar em função de alguma deformação que tenha no produto, né? Então, olha, tem um tomate, ele está com uma manchinha lá, eu não vou pegar esse, vou pegar aquele outro tomate que está mais bonito. Mas nutricionalmente, ambos os tomates apresentam as mesmas qualidades, né? E a questão do banco de alimentos é justamente para garantir o acesso aí a essa população de baixa renda, que muitas vezes não consegue acesso à população, né, de garantir aí essa alimentação. Agora, pensando nessa ideia, né, que você fez da diferenciação de perdas e desperdícios, né, nos desperdícios seria mais um foco de política pública para a segurança alimentar, como você citou em outros países. Agora, olhando pela questão da perda mesmo na logística agroindustrial, eu gostaria de fazer um paralelo, se você pudesse falar um pouquinho, como que está a questão do incentivo ao investimento na logística para talvez reduzir essas perdas ou, de uma forma geral, até mudar a matriz de transporte brasileira, saindo mais da rodovia para a ferrovia, né? Você tem acompanhado nesse intuito de investimentos que gerem impactos para a eficiência da cadeia na logística como um todo? Investimento público ou aí privado? Sim, claro. Hoje, o que a gente tem observado é a iniciativa privada, né, realizando esses investimentos para melhorar a eficiência da nossa logística, né? Então, o embarcador, né, que é o dono da carga, né, ele tem investido na logística para ele ser o dono da logística também. Então, a gente tem uma série de exemplos, né? Hoje, por exemplo, nós temos investimentos aí no Arco Norte brasileiro, né, para transportar grãos, né, principalmente da região do Mato Grosso, né, nos portos do norte do país, né, que apresenta uma grande competitividade, né, em relação ao eixo de exportação Santos e Paranaguá, né. Além disso, né, nós temos recebido uma série de investimentos na ampliação da capacidade ferroviária, né, na ampliação da capacidade portuária, né, e até mesmo investimentos em rodovias, né. Então, o governo ele tem fomentado esses investimentos através de um programa denominado PIL, Programa de Investimento em Logística, que cria ali uma parceria com a iniciativa privada. O governo cria condições da iniciativa privada investir, né, através aí de projetos de concessão de longo prazo, né. Então, o governo tem feito esse grande papel e também investido aí em projetos mais pontuais para melhorar condições, principalmente aí de rodovias em regiões de fronteira agrícola, como Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, na verdade, não é só o setor privado, nem só o setor público. Quando você fala do PIL, né, só para o público em casa entender, é um programa de investimento em logística em que o governo disponibiliza uma quantidade de recursos em que os agentes dos setores privados podem tomar esse recurso emprestado e investir em alguma coisa. Seria esse o procedimento, né? Isso, e também, né, criar aí mecanismos de concessão, né, da nossa infraestrutura, né? Então, quais a infraestrutura? Rodoviária, ferroviária, portuária, hidroviária, né? Nesse contexto, tem uma série de projetos que vão ser leiloados, né, entre esse ano e o próximo ano, né, visando aí passar a responsabilidade da administração desses investimentos para a iniciativa privada, né? E com isso fomentar uma logística mais eficiente. Entendi. Né? Então nós tivemos aí, por exemplo, recentemente um leilão da BR-163, que é uma principal BR para escoamento de grãos, conectando aí o Mato Grosso como um todo, né, passando por Mato Grosso do Sul até chegar aí no eixo de Santos e Paranaguá. Então os investimentos já estão acontecendo por parte das empresas, está tendo uma duplicação aí dessa rodovia e a tendência é de reduzir os custos logísticos aí, principalmente para os produtores, para os embarcadores, os donos da carga. Tá certo.
Tem mais alguma? Não, tranquilo. Uma outra coisa que você falou que acho que chama atenção também das pessoas é assim, né? O Brasil tem muito rio, né? Vamos dizer, também estou falando aqui um jargão que a gente ouve, né? Mas o Brasil tem realmente muito rio navegável? É possível usar as hidrovias para fazer o transporte de alimentos, o transporte de cargas de uma forma geral, que a gente está sempre levando para o lado do agro, né? Mas aí a hora que você vê a rodovia de porta a porta, mas você vê rios também, por que não se usa a hidrovia? Olha, os nossos rios, né, eles são chamados rios de planalto, né, com uma vocação maior para a produção de energia elétrica, né, através das hidrelétricas. Então, investimentos aí para navegação desses rios demandam a construção de eclusas, né? São investimentos de grande porte. Mas nós temos aí uma série de outros hidrovias, por exemplo, a hidrovia Tietê-Paraná, e ela movimenta aí cerca de 5 milhões de toneladas de cargas agrícolas, né? Conectando aí desde de São Simão, em Goiás, passando pelo estado de São Paulo, né? Agora, qual que é um grande gargalo que a gente observa aí na hidrovia, né? É a questão do regime da água, né? Então, em determinadas épocas do ano, a hidrovia se torna navegável, porque tem aí a profundidade adequada para as barcaças. Em outras épocas, em função aí da falta de chuvas, não tem a profundidade adequada e para toda a movimentação. A gente viu isso acontecer na hidrovia Tietê-Paraná aí no ano de 2014, né? A gente teve aquela grande crise dentro do estado de São Paulo, um trecho da hidrovia ficou seco e toda a hidrovia paralisou, né, em função aí dessa falta de água, né, dessa falta de profundidade adequada. Então é um risco muito grande, né, utilizar a hidrovia, né, investir na hidrovia por conta disso. Né. E aí, no final das contas, ficamos com a rodovia, né? Exatamente, né? A rodovia, ela, de novo, não é o nosso grande vilão, né, como todos falam, mas utilizamos ela aí para longas distâncias, isso encarece muito a nossa logística, né? E a rodovia, por outro lado, ela apresenta um baixo custo de investimento quando comparado com outros modais. É muito mais barato você investir numa rodovia do que você investir numa ferrovia. Né? A rodovia ela gera pelo menos a curto prazo, né? A curto prazo, você já vê um resultado dela, né? Enquanto que a ferrovia já é um projeto mais de médio a longo prazo. Bom, então acho que o pessoal de casa aqui teve uma boa explanação aí do que é logística, né? Um bom início aí para novas pesquisas, e a gente já tem que encerrar, né? No fim o tempo passa bem rápido, né? Tiago, muito obrigada novamente. Nós do programa, do nosso projeto de extensão, agradecemos em nome também do professor Josivaldo, que hoje não esteve presente, e também a Isabela, companheira aqui também de programa, muito obrigada pela participação, por estarmos juntas mais um dia, né? E até o próximo então, gente.